Então, o que acontece? Por que os milagres de Jesus e da igreja? Porque nós somos a continuação da obra que Jesus começou. Ele depositou em nós o poder do Espírito Santo para que o reino continue através de nós. Por isso que ele seleciona 12. E esses 12 não param de crescer. Só naquele episódio de Atos 3, 5.000 almas vão aceitar Jesus. Por causa da cura de um homem que estava parado na porta do templo. Se Pedro e João falam assim, não, peraí, deixa ele parado aí, deixa ele aí onde ele está, porque a gente não pode perder o horário do culto. O milagre não aconteceria na vida de 5.000 pessoas. Está vendo? Então o que é isso? É discernimento. É entender que o culto não acontece quando eles entram no templo. O culto acontece o dia todo. Então, já que o culto já está acontecendo, ele não se importa de perder o horário. E diz a Bíblia que tinha hora, porque está dizendo assim, ó, e Pedro e João subiam ao templo na hora da oração. Tinha hora. Só que eles entenderam que a hora vem e a hora é agora. João 2,24, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, em todo lugar que você tiver, é culto. Todo lugar que você tiver, é bênção. Por quê? O culto está aqui dentro, não está do lado de fora, está aqui dentro. E aqui dentro, a Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. O corpo anda de acordo com a motivação que está no teu coração. Então, aqui dentro, tendo culto, vai te trazer para o culto, vai te colocar em ambiente de culto, em ambiente de adoração, e em todo lugar que você estiver se torna um culto. No trabalho, em casa, em qualquer lugar, você está adorando o Senhor. Amém? E aí aconteceu um milagre de 5.000 pessoas, por causa de Atos 3, porque a igreja é a continuação das obras que Jesus começou a fazer. Nós não somos produtos do que o mundo está querendo que a gente seja. Se você se tornar produto do meio que você vive, você deixa de ser mãos e pés de Jesus. E se você deixar de ser mãos e pés de Jesus, você é um projeto que Deus criou, mas que faliu. Para que a gente não seja um projeto falido, não depende mais de Deus, só depende da gente. Porque a palavra está na tua mão, o Espírito está no teu coração, e a oração, e Deus não está distante, porque tem o poder da oração, que te conecta com Deus. Olha só, está entendendo? Então eu só sou um projeto falido se eu quiser, irmã Denise. Só se eu quiser. Se eu me entregar aos problemas que batem na minha porta e às minhas limitações, é um ponto final na minha história. Mas se eu disser, em nome do Senhor Jesus, eu continuo. Em nome do Senhor Jesus, eu não paro. Porque se o inimigo não para, se o diabo, o adversário não para de fazer o que é mal, porque eu vou parar de fazer o que é bom? Se o inimigo não desiste, porque eu vou desistir? Se uma das características do cristão verdadeiro é a perseverança. Está entendendo, irmãos? E a aula de hoje é mais um milagre que Jesus realizou. Propósito do milagre, exaltar a Deus, não homem. E esse propósito, quando esse propósito visa exaltar o homem, cria um bloqueio dentro da igreja e o milagre não acontece. Então tem muitos episódios que Deus não realizou milagre porque o homem seria exaltado. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Se Deus usar o Johnny para curar alguém, a glória é de Deus, esquece o Johnny. A glória é de Deus, esquece o obreiro, esquece o pastor. Porque senão a gente vai colocar obstáculos para Deus não operar o milagre. Porque o primeiro objetivo do milagre é exaltar a Deus. Por isso que Jesus falou sobre a morte de Lázaro. Jesus disse o seguinte: essa morte, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o nome de Jesus seja exaltado. Então, se não for para a glória de Deus, eu não quero nem que aconteça. Porque tem gente enchendo igreja porque ela tem um profeta.
Tem gente enchendo igreja porque lá tem alguém que curou. Ou seja, está seguindo o homem. Era melhor que não acontecesse milagre. Você sabia que no Evangelho de João só tem 7 milagres? Sabe por quê? Sabe por que só tem 7 milagres? Porque João, a gente tem que entender por que cada livro da Bíblia foi escrito. O propósito de João escrever, qual foi? Ensinar os novos convertidos, que estavam se convertendo a Cristo, e apresentar Jesus como Filho de Deus, já que existiam outros que se autodenominavam de Deus. Ele apresenta o verdadeiro, ele apresenta Jesus como verdadeiro, para os novos cristãos que estavam nascendo. E aí, ele entende que o que firma a fé não é milagre, por isso que ele só fala de 7 milagres. E ele passa o tempo todo falando o quê? Da palavra e de Jesus, porque o que firma mesmo a nossa fé não é aquilo que você vê, é aquilo que você ouve da parte de Deus, que produz fé no teu coração. O milagre é importante, mas a palavra é o que te firma no caminho. Até porque Lázaro ressuscita, mas vai morrer de novo. Até porque o cego de Jericó presenciou um milagre, mas depois ele morreu de outra coisa. A mulher do fluxo de sangue vivenciou um milagre, só que ela morreu de outra doença, morreu de outra enfermidade. Então o milagre é passageiro, mas a palavra é eterna. A palavra que está dentro de você te leva para o céu para você viver para sempre. Então a gente não baseia a nossa fé em milagre. Entendemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas se ele não fizer, ele é Deus. Deus não pode ser deixado de lado porque ele não fez. Porque maior do que aquilo que ele faz é quem ele é. O meu maior milagre é Deus. Se não acontecer outros milagres, não tem problema. O maior já aconteceu na minha vida, que é conhecer a Deus. E conhecer a Deus, do hebraico, Yada. Yada é o hebraico. Quer dizer conhecer. Conhecer, Yada. Você conhece o Mike Tyson? A gente conhece, não conhece? Então, isso aí. A gente conhece o Bolsonaro? Conhece, né? A gente ouviu falar, né? O conhecer para a gente é um. Para o judeu, a palavra conhecer tem uma outra conotação. Qual é o significado de conhecer para a gente? É o máximo de informação que você tem sobre aquela pessoa. Só que para o judeu conhecer não é o máximo de informação que você tem sobre alguém. É o relacionamento que você tem com essa pessoa. Por isso que diz que Isaac conheceu Rebeca, porque eles se relacionaram intimamente. Quando a Bíblia fala de conhecer alguém, está apontando para um conhecimento, um contato íntimo. Então, a margem do conhecimento, o máximo do conhecimento de Deus, não é o máximo de informação que você tem sobre Ele, mas a quantidade de relacionamento que você tem com Deus. Tem gente que conhece muito a Deus, mas não se relaciona com Ele. Então, o verdadeiro conhecimento que se tem sobre Deus não é informação, é vida com Deus. Por isso que Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só, não era por falta desse conhecimento, de informação, pode ser, filhão, que o povo estava sendo destruído,
Porque Israel conhecia a lei, irmãos. Israel não conhecia a lei, não matarás? Conhecia. Israel não conhecia a lei, não adulterarás? Conhecia. Não produzirás, não adorarás outros deuses além de mim? Conhecia. Então a questão aqui não era a quantidade de informação, mas a falta de relacionamento com Deus.